Olá, amigos! Olha que alegria, nós nos reunimos de novo para discutirmos a segunda parte do documentário Seaspiracy, que nós tivemos a oportunidade de iniciar na semana passada. Você aí que começou a nos ouvir hoje, vale a pena ouvir o episódio passado primeiro, para que você possa ter uma noção do que se trata a conversa que nós teremos hoje neste podcast, falando sobre este caminho que demonstra uma conspiração na vida marinha. Na verdade, uma conspiração contra a vida do planeta, uma conspiração contra a sustentabilidade do planeta. E olhando sobre o prisma, sob o olhar do Evangelho, sob o prisma do Consolador Prometido, sobre os campos do amor, nós podemos perceber quanto nós precisamos desesperadamente da lucidez que nos traz o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, dos esclarecimentos sublimes de seus ensinamentos, a fim de se fazer uma estrada real de transformação, porque não há dúvida nenhuma que todos nós que estamos aqui, pertencemos à humanidade, temos o desejo de viver uma vida de paz. Ainda que nos equivoquemos dentro dos cotidianos, ainda que nos equivoquemos nas nossas atitudes diárias, ainda que nos desviemos em nossa loucura espiritual dos ensinamentos divinos, todos, de alguma sorte, mesmo não compreendendo efetivamente quais caminhos fazer, qual é o mapa do tesouro que nos levará à felicidade enquanto espíritos, desejamos a felicidade, desejamos a paz e somos dotados de compaixão. É imprescindível, portanto, que sejamos capazes de trazer este sentimento que às vezes está dormindo em nosso íntimo e que surge às vezes apenas em alguns pequenos instantes, para que ele se torne um sentimento que possa moldar a nossa vida cotidiana, que ele saia do íntimo, que nós possamos permitir que ele se manifeste realmente como um campo efetivo de nossa conduta diária. Que os nossos pensamentos, nossas emoções e particularmente, principalmente, porque somos espíritos em evolução, nossas reações sejam moldadas pela compaixão, pelo amor ao próximo, pela caridade, pela piedade, pela misericórdia. Porque estes ensinamentos que o Cristo nos trouxe não simplesmente tornará o mundo um lugar melhor, não simplesmente fará da Terra um campo real de esperança, quanto libertará nós mesmos das futuras expiações e das dores atuais, à medida que nós vamos nos trabalhando a fim de conseguirmos trazer para nós mesmos e para o próximo o amor ao próximo, que em consequência traz para nós o amor a nós mesmos. Porque quando nós amamos ao próximo, nós ponderamos as nossas atitudes. Quando nós agimos para com o outro, seja o outro um ser humano, seja um outro um espírito ocupando um corpo físico de um animal, seja um outro que transita no reino mineral ou reino vegetal, como nós gostaríamos que agissem para conosco, com o mesmo respeito, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado que têm os espíritos superiores, automaticamente o nosso inconsciente profundo ativa as leis divinas inscritas dentro de nós e um campo vibracional de paz e esperança se faz presente para todos nós. De tal maneira que, sem o perceber, começamos a viver na Terra, através do amor ao próximo, o verdadeiro amor a nós mesmos enquanto espíritos, plantando ao nosso redor os campos da felicidade íntima, condicionada pela vivência contínua das leis divinas que nós estamos aprendendo a treinar. Então, meus amigos, a doutrina espírita é, em suma, resumidamente, se nós pudéssemos defini-la numa frase, ela poderia ser definida como um convite à felicidade espiritual, traduzida pelo entendimento profundo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma alegria nós nos reunirmos de novo para falarmos sobre os campos de transformação de nosso Mestre Jesus, dentro do podcast Fala Animal, que é um podcast da Associação Espírita de Amigos dos Animais. Eu sou a Sandra e felizmente me reúno com vocês neste dia, a fim de conversarmos juntos sobre estes campos de transformação. Nós somos realmente convidados ao processo de revolução que transformará o nosso planeta de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Em suma, resumindo,
Somos convidados pelo Mestre Jesus, através da doutrina espírita e o entendimento do Evangelho, para moldarmos o planeta Terra, saindo de um planeta onde o mal reina, onde a dor reina, onde o egoísmo e o orgulho reinam de tal forma que a ambição toma conta da humanidade, transformando-se numa das maiores patogenias psíquicas que nós vivemos hoje. A ambição, o egoísmo e o orgulho criam campos, nódulos psíquicos profundos na humanidade, na massa coletiva a qual nós pertencemos, criando um planeta realmente desviado dos caminhos da liberdade espiritual a que todos nós temos direito. Então, realmente recebemos um convite para transformarmos este planeta nesta situação doentia e a nós mesmos, consequentemente, num planeta em que a liberdade espiritual impere, em que o bem impere, em que o amor esteja acima de todas as nossas tendências e imperfeições. Enfim, em que a humanidade seja uma humanidade que está se regenerando para o futuro da plenitude total da consciência cósmica. Então, com alegria, nós estamos aqui, convidados a este processo revolucionário, porque Jesus é um revolucionário. O Mestre foi um revolucionário na época em que esteve encarnado entre nós, e as suas lições divinas, o caminho de seus trabalhadores, são a verdadeira revolução da luz, a revolução da esperança, a revolução do amor. Jesus é um revolucionário, ele é o maior transformador. Ele cria um campo de transformação em que, ao invés da violência, ele usa os ensinamentos da paz. E esses ensinamentos da paz são tão revolucionários, eles são tão imperativamente estrondosos nos campos das consciências humanas e para toda a natureza e os animais, que nos parece quase uma guerra, mas é efetivamente a implantação definitiva da luz. Isto pode ser traduzido por um parágrafo do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então nós vemos este processo ocorrendo e com alegria em nossas imperfeições, nossas dificuldades, ainda em nossa visão que está começando a tirar aquele véu obscuro e começando a enxergar esta luz que está disseminada dentro do planeta. Nós somos confundidos pelos processos de transformação, pelas dores e pelas dificuldades, e temos muita dificuldade de enxergar este processo que culmina na luz, onde antes há toda uma transformação, toda uma necessidade que se mostre o mal, toda uma necessidade que se visualize o egoísmo, toda uma necessidade que se visualize todos os desvios das leis divinas. E nós estamos vivendo esses tempos. Os véus estão sendo retirados em primeiro lugar do que é feito escondido, que é feito contra as leis divinas, a fim de que o véu do amor seja definitivamente retirado e a luz impere sobre as sombras, até que todas as sombras se dissipem. Nós vivemos este momento, e isto não exclui, ao contrário, é imperativo que inclua a questão da alma dos animais, de nossa relação com os nossos irmãos em outras fases de estágio de evolução, a fim de que realmente a essência da luz se coloque para todos nós. Com alegria, nós estamos aqui hoje, dando continuidade a este trabalho. A SEAMA faz parte essencial deste trabalho, a Associação Espírita de Amigos dos Animais, que, sob a ótica do espírito, conforme nos diz a equipe espiritual da SEAMA, a sigla SEAMA significa assim é que se ama. E com alegria nós estamos aqui juntos, nós e vocês, juntos como uma única alma, no sentido de que pressentimos os caminhos da luz e amamos os animais e amamos ao Mestre Jesus, como uma única alma, aprendendo a amar, aprendendo as lições do Consolador Prometido, estudando-as e assistindo às transformações da Terra, como esses documentários que nós temos conversado, que demonstram estes caminhos necessários de transformação, sob o olhar do Evangelho de Jesus. E trazemos junto de nós 3 companheiros que estiveram conosco na semana passada para darmos continuidade a este bate-papo sobre o documentário Seaspiracy. Olá, Nádia. Olá, Tiago. Olá, Tânia. Tudo bem? Olá, pessoal. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Tudo ótimo comigo. Espero que vocês todos se encontrem bem neste momento.
Oi, pessoal, tudo bem? Tânia, Nádia, Sandra, é um prazer estar aqui novamente para concluirmos esse assunto, esse documentário que é bastante esclarecedor para a gente. Olá, todo mundo. Mais uma vez, tamo junto. Estamos juntos, conforme diz a Tânia. Realmente estamos juntos no aprendizado do amor. Eu vou dar continuidade, iniciando pela leitura de um trecho de O Evangelho dos Animais, do capítulo 33, para que este trecho já signifique uma porta que está se abrindo. Através dessa leitura, nós vamos abrir a porta para continuarmos a observar as colocações que estão sendo feitas neste documentário. Este documentário abriu inúmeras portas para se enxergar novos caminhos e para enxergar a realidade como ela é. Nos diz esse texto de O Evangelho dos Animais, psicografia da equipe espiritual da SEAMA, que os ensinamentos que aqui temos estudado, mudando profundamente nosso prisma acerca do amor ao próximo, signifiquem dentro de nós a semente que cai em boa terra. A semente do conhecimento e da verdade nua e crua, pois é o momento de não mais colocar o véu sobre o significado do amor aos animais e da evolução. Então, meus amigos, vamos continuar estudando Cispira-se. Bom, Sandra, como a gente viu no episódio passado, muito foi se falado sobre a pesca industrial, sobre a questão dos plásticos no mar e tudo mais. No documentário também relata a importância das algas, principalmente as marinhas, no desenvolvimento do planeta como um todo. Nós ouvimos bastante falar que as matas são o pulmão do planeta e tudo mais, que a Amazônia é o pulmão do planeta. O que não é verdade, os oceanos contribuem bem mais. Mas a gente acaba não tendo essas informações tão facilmente. E as algas marinhas, principalmente, elas têm uma importância gigantesca na transformação do gás carbônico para o oxigênio, que é o que a gente utiliza para a nossa vida mesmo, para a nossa sobrevivência. E nesse documentário ele relata bastante dessa importância para a gente, com conclusões realmente científicas. E qual é o impacto disso que a pesca industrial traz? Porque uma vez que a pesca industrial está eliminando ali os peixes que se alimentam dessas algas, né, para manter aí o equilíbrio do ambiente, essas algas elas acabam se proliferando e aí fazendo uma situação até inversa, porque ela acaba eliminando toda a vida marinha naquele ambiente se ela tiver num volume muito grande. Isso acaba sendo prejudicial, não só à vida marinha ali do ambiente, como isso acaba causando aí um efeito cascata, trazendo a morte de outros animais, inclusive de toda a cadeia alimentar que ali naquele ambiente se reproduz. Esse desequilíbrio tem uma relação direta com os subsídios que os governos empregam na indústria da pesca. Porque esses governos, eles acabam, de certa forma, incentivando essas pescas industriais e também gerando, por conta da questão monetária mesmo, até pescas ilegais, acobertada por governos, como também relata no próprio documentário, para que sejam extraídos os peixes e a vida marinha desses ambientes, dessas costas, com o intuito de se gerar a economia do país. Então, é muito importante a gente observar que existem governos que alimentam essas pescas, essa predação aí dos animais e da vida marinha, com a eliminação até de muitas espécies, como a gente viu aí, algumas já estão realmente em extinções, e prejudica não só a vida marinha, a vida do planeta, porque isso acaba tirando aí o equilíbrio de toda a vida, né? E trazendo para a gente algo prejudicial, porque eliminando uma das espécies, a gente acaba eliminando uma parte da cadeia alimentar que acaba tirando o equilíbrio de toda a cadeia. O documentário traz para a gente também informações bastante importantes ao demonstrar que a saúde dos oceanos depende da saúde da vida marinha, e mostra que alguns dos ecossistemas mais importantes, como os corais, dependem da saúde dos peixes que os habitam.
No entanto, a pesca industrial tira do mar quase 3 trilhões de peixes por ano, contribuindo nesse sentido para a morte dos corais. Para dar um peso a essas informações, o documentário mostra que, por ano, cerca de 10,1 milhões de hectares de florestas tropicais são destruídos. Mas, no mesmo período, o arrasto do fundo destrói 1,58 bilhão de hectares do solo marinho, o equivalente a 4.316 campos de futebol por minuto. São dados bastante relevantes e bastante preocupantes, não é? Bastante relevantes, bastante preocupantes e necessários de serem analisados, né, Tiago? Tem vários pontos importantes. Nós temos uma visão que nos é colocada, nos é implantada, trazida inclusive ao nosso pensamento quando nós pensamos em nosso Mestre Jesus, nos discípulos como pescadores, e sem dúvida nenhuma esta era a realidade dos discípulos enquanto pescadores, enquanto ainda pescavam, porque depois de começarem a andar, a caminhar com o Mestre, aprenderem sobre o Evangelho e após o desencarne do Mestre, passaram a trazer para o seu cotidiano, servir a Jesus, trabalhando continuamente na casa do caminho, junto aos pobres que os procuravam e assim por diante. Mas é uma ideia daquelas comunidades que vivem à beira-mar e vivem da pesca, que dependem da pesca. E não há dúvida nenhuma que existem comunidades que vivem dessa forma e que dependem da pesca. No entanto, sejamos sinceros, estas comunidades com esse tipo de pesca, com navios mais simples, não teriam a capacidade tecnológica de promover este tipo de situação, com este nível de destruição no fundo do mar, que o Tiago está nos descrevendo neste momento, com dados que nós encontramos aí aprofundando o estudo e demonstrados pelo documentário. Isto acontece porque grandes indústrias que exploram o mar a fim de obter peixes e que sustentam efetivamente a venda de peixes no planeta têm verdadeiras fábricas de pesca traduzidas em gigantescos navios, são verdadeiras indústrias da morte caminhando em alto mar num número enorme de navios, com um número incontável de funcionários, promovendo um verdadeiro arrasto do fundo do mar. E aí nós vamos entrar em questões que nós já falamos sobre a quantidade de animais no mar que morrem, conforme nós discutimos no episódio passado, mas é um processo de destruição terrível do fundo do mar, um processo de desequilíbrio terrível desse ecossistema que mantém o planeta Terra. Nosso planeta é o planeta azul, e é o planeta azul porque tem uma grande quantidade de água capaz de manter a harmonia do planeta, projetado detalhadamente por nosso Mestre Jesus e pelos arquitetos e engenheiros espirituais, conforme nós já falamos aqui, que nos conta Emmanuel no livro A Caminho da Luz, conforme nos descreve André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Todo detalhe de equilíbrio do planeta, todos os cuidados para receberem os espíritos em evolução nos diversos estágios, todo cuidado com a atmosfera, o delicado cuidado para que o planeta tivesse uma harmonia, uma biodiversidade, e para que o espírito encontrasse em todos os pontos os modelos físicos necessários para o seu processo de evolução. Todo este processo, em apenas 1 minuto, sofre um largo caminho de destruição. E aí, quando eu ouço você falar, Tiago, eu me coloco ali do lado de quem está neste processo. Este podcast se chama Fala Animal, porque é necessário que nós sejamos capazes, de alguma forma, de ouvir o eco da voz dos animais, para nós olharmos um pouquinho esta questão agora e trazermos um pouco da doutrina espírita, compreendendo que cada animal do planeta é um espírito em evolução. Cada um deles está reencarnado aqui, com um objetivo específico de evoluir. Este olhar é primordial para que nós sejamos capazes de entender sob a ótica espírita um processo mais profundo do que aquele que está sendo demonstrado apenas pelos dados que nos traz as colocações que estão nesse Spearce. Então, este olhar que deve começar a tomar conta de nós mesmos enquanto espíritos e enquanto espíritas, que é capaz de vislumbrar efetivamente a questão dos animais e entendê-los como eles são. É muito importante. Nós temos, por exemplo, no livro O Consolador,
psicografia do Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, a questão 128. E eu gostaria de trazer esta questão, porque nós falamos aí do desencarne de quase 3 trilhões de peixes ao ano. Então vamos olhar com mais calma. Nós estamos falando do desencarne de quase 3 trilhões. Olha, nós somos em 7 bilhões de espíritos em fase de humanidade encarnados na Terra. Nós estamos provocando o desencarne de quase 3 trilhões de espíritos em fase de evolução, ocupando o corpo físico de peixes, vivendo no mar, no planeta Terra. É para nós pensarmos, porque aí não é simplesmente um dado científico. Puxa, são 3 trilhões de peixes. Não. São 3 trilhões de almas confiadas por Jesus à humanidade. Voltando à questão 128 do livro Consolador. A vida do irracional está revestida igualmente das características missionárias? Se nós pudéssemos conversar com Emmanuel agora à nossa frente, nós perguntássemos a ele: Emmanuel, a vida destes quase 3 trilhões de espíritos que ocupam o corpo físico de peixes, que desencarnam sob a ação da crueldade humana na Terra, está revestida igualmente das características missionárias? Ele nos responderia o que está na questão 128. A vida do animal não é propriamente missão, apresentando, porém, uma finalidade superior, que constitui a do seu aperfeiçoamento próprio, através das experiências benfeitoras do trabalho e da aquisição em longos e pacientes esforços dos princípios sagrados da inteligência. E aí, conforme nós vamos estudando e aprendendo junto à doutrina espírita, que os vínculos entre os espíritos iniciam-se já quando eles estão iniciando o seu processo de evolução ainda no reino mineral, através da lei de atração, conforme nos conta Emmanuel, por exemplo, conforme nos conta também André Luiz, por exemplo, no Mundo Maior, no livro No Mundo Maior ele vai descrever isso. E ao longo de bilhões de anos, esses vínculos vão se fortalecendo, ainda que haja uma inconsciência dormente, entre os espíritos em estágio de evolução, cada um em sua fase. E a consciência vai despertando a adentrar no reino animal, conforme nós estudamos em Evolução em Dois Mundos. Estes nossos irmãozinhos estão no fundo do mar. De repente, uma rede passa e leva um número gigantesco deles. Eles são imediatamente aprisionados, os seus lares são destruídos, os vínculos são rompidos e eles não têm para onde correr. Imagine se nós estivéssemos como estamos agora, onde estamos, em nosso lar, no carro, na casa de um amigo. Uma rede invadisse a terra, destruísse o local em que estamos, nos prendesse imediatamente, nos separasse daqueles que amamos e nos arrastasse para a morte, em desespero profundo, sem sermos capazes de respirar. Então nós temos todo o agravamento relacionado ao planeta e à destruição do planeta, e sem dúvida nenhuma as consequências que isso traz, inclusive, para o homem. Mas que nível de dor, de sofrimento e de desespero nós estamos levando continuamente, por minuto, por segundo, aos nossos irmãos animais. Este é o olhar do espírita, este é o olhar do amor ao próximo. E com este olhar, quando nós vemos esta situação e nos sentimos na presença do Mestre, eu não teria coragem de olhar nos olhos de Jesus, a não ser a dizer a Ele: perdoa-nos, Senhor, pela nossa ignorância em relação ao planeta que nos confiou e aos irmãos que nos deixou para o processo de educação. Diante de todo esse cenário, ele fica se perguntando, né? Mas será que não existe uma opção sustentável para a pesca? Será que não existe uma opção livre da pesca ilegal, da caça fantasma, da pesca acidental, sem danos ao fundo do mar? E aí ele acha a piscicultura, começa a investigar um pouco mais sobre a piscicultura, achando que ela realmente vai ser essa saída sustentável para a questão da pesca. Hoje em dia, já 50% do consumo dos pescados do mundo vem da piscicultura. Mas o que é essa piscicultura, né? Na verdade, são tanques enormes,
onde se criam dezenas de milhares de peixes. Esses tanques ficam aglomerados um ao lado do outro dentro dos oceanos, dos manguezais, dos rios. Mas, na verdade, esses tanques eles são superlotados e o ambiente em volta fica super poluído. Então, não é tão sustentável assim. Porque os peixes eles ficam extremamente estressados dentro desse espaço confinado, do qual eles não conseguem nem nadar direito, e acabam pegando diversas doenças, sem falar na questão do que eles se alimentam, porque a ração desses peixes é basicamente farinha de peixe com óleo de peixe. O documentário cita que para criar 1 quilo de salmão, por exemplo, são usados 1,2 quilos de peixes. Ou seja, para a gente conseguir comer 1 quilo de salmão, você acaba matando muito mais peixe do que para produzir. Falando em salmão, essa indústria é uma indústria multimilionária, é uma das mais prósperas indústrias que tem no mundo. E se a gente parar para pensar, né, o salmão na natureza, ele nada quilômetros dentro do mar aberto, depois vem pelos rios, sobe cachoeiras, porque ele é um peixe que ele sobe a cachoeira literalmente, ele nada contra a cachoeira, só para desovar sempre no mesmo lugar. Agora, com essa questão da piscicultura, eles são criados dentro desses tanques, então eles ficam submetidos a nadar em círculos, em tanques superlotados, vivendo em meio a seus próprios excrementos. É uma situação muito triste, né? Um animal que era para estar solto, livre, desbravando tanto água salgada quanto água doce, e fica ali vivendo no próprio excremento durante a sua vida toda. Para a gente pensar realmente o que nós estamos fazendo com esses animais, né? E esse não é um dado oficial, mas o documentário cita que talvez para 50% dos salmões que a gente cria vão morrer entre a desova e o consumo nosso. Então, ou seja, a gente estressa milhares de animais para consumir apenas 50% deles. 50% é desperdiçado e é morto sem nenhuma finalidade. É muito, muito triste. Esses 50% eles morrem de infestações, de piolhos, de doenças infecciosas, de anemias e diversas outras causas. Sem falar que os salmões criados em cativeiros são artificialmente tingidos. Então, aquela cor bonita que a gente vê, né, no salmão, ela, na verdade, não existe nesse salmão criado em cativeiro, porque ele tá ali, ele não tem, a ração dele não tem nutrientes suficientes para ele ficar com essa coloração bonita que ele tem na natureza. Então, o produtor vai lá numa cartela, literalmente numa cartela de cores, e escolhe qual é a cor que ele quer pro salmão dele. Ou seja, quando você está comendo um salmão que você acha que ele está ali lindo no seu prato, na verdade você está comendo algo artificial, algo que foi cruelmente feito, criado e morto. Então é de se pensar. Nádia, ouvindo você, eu lembrei de uma colocação que está no livro Comer para Não Morrer, do Michael Greger, com Jenny Stone, que é um livro. O Michael Greger é um médico, escritor, palestrante da área de nutrição, que tem uma clínica, trata pacientes com uma alimentação de desintoxicação, e ele cita nesse livro, como é parte do trabalho dele, que é um trabalho enorme, diversos estudos, mas de muitos estudos mesmo, mostrando o problema da alimentação adoecendo a humanidade. E ele vai falar nesse livro sobre a importância da prevenção. Eu queria trazer esse dado específico sobre os peixes e sobre o salmão, esse salmão de piscicultura que você falou agora. Tem um item que ele fala, que ele cita dos poluentes promotores de diabetes. Eu vou até ler, vai ficar um pouco longo para ler, mas para a gente começar a fazer na nossa cabeça uma relação dentro disso que a gente está conversando agora. Ele fala o seguinte, ó: o aumento drástico do número de obesos tem sido atribuído diretamente à comida em excesso e à falta de atividade física. Mas será que há outra coisa na comida que consumimos que está nos engordando? Cientistas começaram a identificar poluentes químicos obesogênicos liberados no meio ambiente que podem perturbar o metabolismo do corpo e predispor à obesidade. Alimentos contaminados são a principal fonte de exposição a essas substâncias químicas, e 95% desta exposição pode ocorrer através do consumo de gordura de origem animal. E o que isso tem de mais? Um estudo feito em âmbito nacional
verificou que as pessoas com os níveis mais altos de poluentes na corrente sanguínea tinham impressionantes 38 vezes mais chances de desenvolver diabetes. Pesquisadores de Harvard identificaram uma substância química em particular, o hexaclorobenzeno, como um potente fator de risco para a doença. Mas onde essa toxina está presente? Agora a gente até fica de... Onde será que está presente, né? Como que eu evito, né? Pelo visto, ele diz, na mercearia. Em uma análise feita com diversos alimentos vendidos em supermercados, constatou-se que as sardinhas enlatadas eram o item mais contaminado com hexaclorobenzeno, embora o salmão fosse o alimento mais contaminado no geral. Foram identificados 24 pesticidas nos filés de salmão. O salmão cultivado pode ser o pior, contendo 10 vezes mais substâncias químicas tóxicas, chamadas PCBs, do que o pescado na natureza. Toxinas industriais como o hexaclorobenzeno e os PCBs foram proibidas décadas atrás. Então, como se pode atribuir a elas qualquer um dos índices crescentes de diabetes? A resposta para esse paradoxo pode ser a nossa epidemia de obesidade. A relação entre essas substâncias químicas tóxicas e a diabetes apareceu com muito mais frequência em obesos do que voluntários magros analisados, o que sugere a possibilidade de que nosso próprio estoque de gordura atue como reservatórios desses poluentes. Então, meus amigos, foram proibidos, nós sabemos quantas coisas ilegais são feitas, então se eles não apresentam isso, apresentam outros problemas relacionados ao processo. Nós vemos no documentário que a pesca ilegal, até coisas ilegais que ocorrem na piscicultura, permanecem, foram proibidos nos Estados Unidos, mas não em todos os países do mundo. E o pior, nós armazenamos estas substâncias na gordura corporal, na nossa gordura, assim como os peixes armazenam na gordura deles, nós armazenamos na nossa gordura corporal. Então, além de todo esse processo trágico aí que a Nádia descreveu para nós, tem aquilo que fica depositado em nós mesmos de todas essas toxinas e de tudo que eles absorvem, tirando a situação dramática a que estão submetidos esses nossos irmãos pela condição humana desnecessária de se alimentar do corpo físico deles. Sandra, já era de se esperar, né? Que algo criado totalmente fora da normalidade, das condições naturais do animal na natureza, não fosse fazer bem para o nosso organismo também. Outro bioma que é muito impactado nessa questão da pesca industrial são os manguezais. Às vezes a gente não percebe a importância deles, mas eles são como se fosse uma barreira de proteção dos oceanos para os lagos e para os rios. E esses manguezais, consta no documentário que 38% deles já foram destruídos por cultivos de camarões. O problema principal dessa destruição, fora, né, a destruição do bioma, entra também na questão social, porque a ração do camarão utiliza de mão de obra escrava. E essa questão da escravidão, ela é muito séria. Quando a gente vê isso no documentário, acaba chocando, né? Acredito que todo mundo que já assistiu aqui deve ter se chocado com essa parte. O documentário cita o exemplo da Tailândia. Na costa da Ásia, há pelo menos 51 mil barcos pesqueiros dessa nacionalidade, e para manter a competitividade é necessário manter o preço baixo. Ou seja, eles precisam ser criativos para conseguir manter o preço deles, acabam recorrendo à mão de obra escrava. Entrevistaram alguns escravos fugidos dessa indústria e conversaram com eles por quanto tempo eles ficaram no mar, se isso ainda existe. Na verdade, ele foi tentando descobrir se isso ainda acontecia, se era uma coisa do passado, como que tá. E ele conversou com 2 rapazes e eles comentam que eles ficaram, um ficou 10 anos e o outro ficou 6 anos direto no mar. Eles não podiam sair de lá. Imagina ficar preso num navio com um guarda. Eles contavam que o guarda jogava água fervendo quando eles ficavam cansados ou quando eles estavam doentes. Eles eram ameaçados com arma de fogo. No porão dos navios eram mantidos corpos de escravos que morreram. Olha que absurdo. Lembrando, esse documentário foi lançado em março desse ano, 2021. E eu estou aqui falando de corpos de escravos mortos no porão. Isso remonta à escravidão de décadas atrás.
ou muitas vezes eles eram jogados ao mar e esses donos desses navios diziam que tinha sido acontecido um acidente. Realmente era uma vida muito difícil. Um deles relata que tentou suicídio várias vezes. Então, essa questão da escravidão é algo que a gente normalmente não relaciona, né, com o peixinho que está ali na nossa mesa fritinho, com limãozinho. É bom sempre a gente acabar pensando um pouco mais a fundo tudo que está envolvido. A gente sabe que diversos produtos se utilizam ainda de mão de obra escrava, como carvão, como alguns chocolates que se utilizam da indústria do cacau, que ainda tem escravidão. A parte têxtil, infelizmente, ainda também tem essa questão da escravidão, mas eu nunca tinha visto nenhum documentário que tinha relacionado isso com a pesca. E realmente, ele mostra que é muito fácil isso acontecer, porque você chama as pessoas para trabalhar e em alto mar não existe fiscalização, ninguém sabe o que está acontecendo ali dentro, né? Então, quando você está lá em alto mar, você obedece, porque o que vai acontecer? Vão te jogar no mar, vão te matar? Ninguém vai ficar sabendo de você? De repente, esse rapaz ficou sumido 10 anos. Já tinham dado ele por morto, provavelmente. Isso não conta o filme, tá? Eu estou supondo. Mas é uma situação muito triste de se pensar que são jovens que têm a sua vida praticamente roubada, assim como a dos peixes. E nessa busca por uma pesca sustentável, porque ele acabou vendo que a piscicultura, por todas essas razões que eu já comentei, não é sustentável, ele acaba indo fazer uma visita às Ilhas Faroé, e é uma das cenas mais dramáticas do documentário, na minha opinião. No norte da Dinamarca, eles encurralam as baleias com uma desculpa de pesca sustentável. O governo de lá libera a caça às baleias, que não estão em extinção, em apenas um período do ano. Há anos que acontecem, tem anos que não ocorre essa pesca, mas basicamente eles encurralam as baleias num canal, e essas baleias são assassinadas a sangue frio na frente de todo mundo. Famílias participam dessa matança, o mar fica vermelho, é uma cena chocante de se ver. Mas mesmo assim vale a pena assistir o documentário, porque é importante saber que isso acontece, é importante entender, né, esse lado. E eles falam que é uma pesca sustentável porque você não está destruindo as baleias, você não está impactando na continuidade da vida desses animais. Porém, a que preço? Nós vemos o sofrimento desses animais, o sofrimento no rosto, ele faz carinho no rosto de uma baleia. Eu chorei nessa cena, é simplesmente triste. Eu não sei se o preço a se pagar por essa sustentabilidade realmente é algo que nós queremos arcar, porque é muito triste a cena. Ouvindo a palavra sustentabilidade, Nádia, e trazendo esta palavra para a visão do Evangelho, a visão da criação do planeta, a visão de dividirmos o nosso cotidiano, o nosso planeta, o nosso lar chamado Terra, com outros espíritos do Senhor que passam por estágios pelos quais nós já passamos, a sustentabilidade, que na verdade visa o olhar antropocêntrico do planeta, como manter a vida humana. Por isso precisamos cuidar do planeta. Ela cai por terra quando nós pensamos como manter a evolução de todos os seres do Senhor na terra que o Mestre construiu. Como usar de nossa inteligência e o desenvolvimento intelectual para estudar a fundo a harmonia do planeta, construído por inteligências infinitamente superiores à nossa, por consciências em estágio cósmico, por espíritos arcanjos em contato constante com Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nós, em nosso atual estágio evolutivo, sequer somos capazes de definir. Estudar a fundo os campos de harmonia que construíram um planeta seria o primeiro passo. Seria imprescindível que nós interrompêssemos os processos de exploração e olhássemos com detalhado cuidado como nós vamos, a partir de agora, fazer com que nós sejamos realmente os irmãos mais velhos que cuidam. De que forma vamos dar ao nosso Mestre Jesus a satisfação pelo planeta que Ele nos confiou? Que soluções vamos encontrar para que possamos sustentar os nossos caminhos reencarnatórios? Para que possamos dar meios de sustentação para os seres humanos na Terra? E para que possamos permitir a evolução de
todas as criaturas do planeta. De que forma vamos usar a tecnologia que nós adquirimos? Como o nosso desenvolvimento intelectual será útil para a evolução na Terra? Como vamos corrigir os erros que cometemos? Qual é o chamado do nosso Mestre Jesus para a fase em que nos encontramos? Eu tenho certeza do que eu vou dizer agora, porque o que eu vou dizer agora não é uma fala minha, é uma fala que nós temos ouvido continuamente por parte da equipe espiritual da Siama e que está condizente efetivamente com os estudos que nós fazemos dentro da doutrina espírita, com os caminhos do planeta de regeneração, com os caminhos do amor ao próximo, com o estudo profundo da evolução, com a maneira como nós entendemos que nos traz Emmanuel, como foi a formação do planeta, com o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que chegarão momentos em que nós teremos verdadeiros congressos, discussões por parte de políticos responsáveis, comprometidos com a Terra, comprometidos com as leis divinas, sobre quais caminhos nós faremos para auxiliar os nossos irmãos em outros estágios de evolução? Quais caminhos faremos para que, quando fizermos isso, o planeta como um todo possa evoluir? Que caminhos faremos para reconstruir o que nós destruímos? De que forma vivenciaremos as nossas expiações coletivas mediante todos os equívocos cometidos por nossa ignorância em relação à vida do espírito? E dentro desses estudos, a nossa realidade atual será um choque, onde se olhará ao passado e dirá: como nós podemos viver de forma tão bárbara e tão triste com a luz da vida? Agora, dando continuidade às nossas reflexões, para que nós possamos formatar um caminho em nossa mente. E já que nós não temos o poder de decisão mundial, nós temos o poder de decisão sobre nossa própria vida. E essa decisão sobre a maneira como nós vamos viver no planeta se reflete vibracionalmente para todas as vidas que estão na Terra. Tânia, o que é que você traz para nós? Eu vou começar linkando com o que a Nádia falou sobre a matança das baleias, a cultura nórdica, que está diminuindo, mas continua cruel. Mas assim, novamente, trazendo aquele olhar meio crítico, que apesar de ser cruel, apesar de não ser mais necessário, não é o grande problema. De novo, o maior problema do planeta é a pesca industrial. Esses eventos menores, mais impactantes, porém menores, eles tiram a atenção do que é o real problema, né? Igual o golfinho, tirando a atenção dos atuns, igual o problema do plástico no quesito canudo. Isso tudo faz com que a gente repense, né, reveja e tenha um certo cuidado até para saber os produtos que a gente está comprando, saber de onde vem, saber a origem. Mas continuando, o Ali, no seu documentário, entrevista algumas pessoas. E dentre elas, a Sylvia Earle. Ela é uma oceanógrafa, exploradora residente da National Geographic. Ela fundou também o Mission Blue, que é o quê? É um projeto para desenvolver e criar Hope Spots. O que são esses Hope Spots? São locais, Hope vem de esperança, Spots vem de local, para poder proteger o meio ambiente. Porque qual que é a preocupação maior? O documentário fala que nós acreditamos que 30% do oceano está sendo protegido. Mas o documentário traz pra gente que seriam só 5% e não 30%. E desses 5%, 1% só é regularizado. E essa proteção, né, esse 1%, está englobando esses Hope Spots. A Sylvia Earle escreveu vários livros, né? E dentre eles o Terra é Azul, que fala exatamente desse projeto. Ela passou uma vida dedicada realmente ao oceano, né, à vida marinha. A Sylvia, ela fala assim que desde a metade do século XX, os humanos conseguiram extrair do oceano quantidades imensas de fauna. E se continuarmos do mesmo jeito, no século XXI, que estamos aí nele,
A expectativa é que não haverá mais pesca comercial, não porque isso faz mal, mas porque não vai ter mais o que pescar. Só para vocês terem uma ideia, em 1830, uma embarcação de pesca comercial pegava de 1 a 2 toneladas por dia. E hoje pega de 1 a 2 toneladas por ano uma embarcação de pesca. Então a gente está vendo aí uma diminuição gigantesca da quantidade de peixe. O linguado, por exemplo, está 1000 vezes menos abundante do que já foi. São dados do documentário super interessantes que a gente nem imagina. E aí temos a pesca comercial, tanto a clandestina quanto a regular. Mas é muito difícil, como foi falado anteriormente, você fiscalizar isso. O documentário mostra fiscais que desapareceram simplesmente no oceano em trabalho. Todo ano, 2,7 trilhões de peixes são mortos. Isso significa 5 milhões por minuto. A Sylvia Earle traz também para a gente a importância do movimento dos peixes, né? O movimento dos peixes subindo e descendo. Então ele vai até a superfície e volta. Esse movimento dos peixes, né, em grande escala, ele faz com que o carbono, que foi comentado anteriormente também, seja melhor absorvido pelo oceano. Ele acaba armazenando mais de 80% do carbono em suas águas, né? E os peixes são os soldados ajudantes. Logo, o oceano é crucial para armazenar o carbono ou impedir dele atingir a atmosfera. Se o oceano morrer, nós morremos, né? Uma frase falada no documentário. Os navios industriais, quando eles fazem aquele arrasto, por satélite, tem uma cena bem bacana, que via satélite já se enxerga esse caminho, essa trilha feita por esses navios, por essas redes. Dá para ver via satélite. Essa falta de cuidado com o meio ambiente já é visto do espaço, de tão grande que elas são. Além de todo esse problema ambiental, a gente tem a questão do peixe. A Silvia, ela traz pra gente um pouco da fisiologia dos peixes. Então, a pergunta que não se cala: peixe sente dor? Sim, peixe sente dor. Ele tem um sistema nervoso complexo. Ele tem elementos básicos que todo vertebrado tem. Tem a capacidade de sentir em um nível quase inimaginável. Eles são extremamente sensíveis, com toque, com dor. Só para vocês terem uma ideia, eles têm uma linha lateral que sente o movimento da água. Então, o que acontece? Os peixes, eles nadam em cardumes, mas por quê? Por causa da sensibilidade que eles têm. Eles se movem tão rápido, sem se tocar. Milhares de peixes se movem parecendo um. A gente tem até aquela cena do Nemo, né? Quando o pai tá procurando o local para ir, né? E a Dory para e pergunta para os atuns onde fica a correnteza da australiana, tal, e os atuns começam a brincar com ela e fazer aquela brincadeira de mímica, né? E eles fazem várias formas, imitando tanto o pai do Nemo, né, como uma seta. Então, assim, essa imagem nos ajuda a entender um pouco desse movimento que os peixes têm. Eles se juntam, eles vivem uma vida de cooperação, né? Na biologia a gente tem essa palavra, cooperação. E eles são muito parecidos conosco, né? Eles são muito parecidos com o ser humano. São muito sensíveis. Eles demonstram, a gente vê alguns vídeos que vê o peixe brincando, voltando para a mão do homem, né? Então, a vida marinha, se for observada com calma e estudada realmente a fundo, a gente vai perceber, vai provar e comprovar, como já está sendo comprovado cientificamente, que eles sentem dor, eles são seres sencientes. É isso. E a senciência é exatamente essa capacidade de sentir. Meus amigos, por isso nós dividimos este documentário em 2 episódios, e ainda assim é bastante coisa para refletirmos. Imprescindível nós olharmos sempre com a lente da doutrina espírita. E a gente fala com a lente para ficar mais fácil de entender, porque a verdade é que para olhar com os olhos da vida imortal, para olhar com os olhos da evolução,
Para olhar com os olhos do Evangelho, efetivamente nós precisamos tirar todas as máscaras, todas as lentes, descer do pedestal daquele que se considera superior e se colocar na posição de nosso Mestre Jesus. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Sob este olhar, estas colocações científicas que agora a Tânia acabou de nos trazer, que os peixes sentem dor, que os peixes têm consciência, vínculo social, vários pesquisadores internacionais, incluindo os pesquisadores da Universidade do Texas, agora em abril de 2021, demonstrando que mesmo que os peixes não tenham algumas partes do cérebro que refletem a dor, eles têm várias partes do corpo que são capazes de refletir a dor. Então, eles demonstram, através de vários estudos neurocientíficos, que os peixes têm, sim, dor. Mas tudo isso é a ciência simplesmente comprovando o que nos conta André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Pela obviedade da complexidade do corpo à medida que o espírito vai evoluindo, pelo entendimento do desenvolvimento da consciência no processo de individualização que nós já tivemos a oportunidade de aqui discutir, fica muito fácil concluirmos de que é natural que um espírito que se encontra nesse estágio de evolução, já tendo passado por quase toda a gama de animais inferiores, deixando para trás todo o reino mineral e o reino vegetal, desenvolvendo todo o sistema nervoso, desenvolvendo os sentidos dentro do campo ambiental em que ele vive, que são as águas, natural que sintam dor. É natural, é lógico, estando ele já dotado do sistema nervoso central, permitindo que haja ali uma relação com o ambiente, uma percepção das injúrias que o corpo sofre, natural que esta percepção esteja presente para que ele possa dar continuidade ao seu processo de evolução. Então, para nós espíritas que temos nas mãos o tesouro do entendimento da evolução do espírito, nós espíritas que temos nas mãos o de onde viemos, compreendendo toda a gama da travessia do espírito em evolução, nós que temos nos olhos a verdadeira vida, a imortalidade, o desenvolvimento da consciência, todas essas informações são naturais. Sob a ótica do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de não fazer ao outro o que não desejamos que façamos para nós. Se nós olhássemos uma criança e pensássemos, será que ela tem dor ou não tem dor? Usando a lógica do amor ao próximo, na dúvida, melhor não provocar o sofrimento, visto não termos certeza se esse registro de sofrimento será real e se ele provocará uma dor intensa ou não. Nós fazemos o inverso. Já que não conseguimos, até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, comprovar que os peixes são capazes de sentir dor e sofrem por este processo, então nós provocamos o sofrimento. Então, este deve ser um olhar em que nós precisamos basear as nossas conclusões enquanto espíritos que somos. E que caminhos tomar, que diretrizes dar a partir desses ensinamentos para os nossos passos no planeta Terra. Antes da Tânia dar continuidade à última parte desse documentário tão maravilhoso que eu vou dizer para vocês. E eu tenho certeza que a minha fala está refletindo a fala dos meus amigos aqui. Nós vamos assistir de novo, porque é muita informação. Mas eu vou trazer aqui uma colocação que está no livro Evangelho dos Animais, psicografia da equipe espiritual da SEAMA, ainda no capítulo 33, que ele fala o seguinte, olha: e as sementes são jogadas a mãos cheias, inundando nosso coração com amor e a verdade, iluminando nossa mente com o futuro, demonstrando a importância para nós mesmos enquanto espíritos, para os animais que também são espíritos em evolução, para o planeta como um todo, de mudarmos o paradigma em relação à interação homem-animal. Que sejamos nós a terra fértil do cristão, discípulo da verdade, humilde e comprometido com a tarefa do Evangelho, dando os frutos da mudança interior, da aplicação das lições com a expansão da verdade, com a disseminação da luz espírita em relação ao verdadeiro significado da caridade e do amor ao próximo. Com estas lições tão belas trazidas pelo Evangelho dos Animais, vamos para a nossa última parte de Seaspiracy. Outro fato bem importante que fala o documentário é sobre o peixe como sendo um alimento saudável,
né? O Ali pergunta, mas o peixe ele é saudável? Se eu parar de comer peixe, o que eu vou estar fazendo com a minha saúde? Aí o profissional, ele responde assim, você vai estar colaborando em não colocar metais pesados no seu corpo, você vai estar colaborando em não absorver a sujeira química de substâncias como plástico, mercúrio e outros metais que fazem mal para a saúde. Então ele fala até de uma forma irônica, né? Então assim, quer dizer que o peixe ele não é saudável. E por que não a gente se alimentar da base da comida do peixe, né? Da onde vem o famoso ômega 3, o ômega 6? Ele está dentro das células das algas, né? Ele não está dentro do peixe. O peixe come a alga e ele absorve esse ômega. Então, por que não nós comemos a alga, né? Não seria mais interessante, mais inteligente, mais sustentável? Né? Uma super ideia, né? Eles chamam isso de alimentação à base de plantas. A gente está vendo fisiologistas, esportistas, pessoas comuns também se alimentando à base de plantas, né? Com receitas maravilhosas. Então, assim, já é super possível conseguir essas vitaminas, né? Substâncias que são essenciais, principalmente para o nosso sistema neurológico, se alimentando das algas. Seria comer direto da fonte. A partir do momento que nós paramos de comprar, de consumir esses peixes, né, que são considerados, entre aspas, produtos, a própria indústria, as próprias empresas vão ter que criar novos caminhos e começar a migrar para uma produção realmente sustentável. De repente, produção de algas, né, alguma coisa nesse sentido. E o mais legal, se é que tem um legal nesse documentário, é que os cientistas falam que o mar ele se recupera, o oceano ele se recupera rápido se ele tiver a chance. Se existir um break, né, uma parada, ou que se evite que esses navios cheguem em alguns lugares, né, e isso vai fazer com que a espécie dos oceanos se multiplique e voltem à sua vida comum. Isso vai ajudar. A Sylvia Earle, ela termina com uma reflexão bem bacana. E ela fala que tanto as soluções negativas quanto as soluções positivas, né? Elas começaram com uma pessoa. Ela começa com um ser. E isso independe de quem, aonde, qual país, né? O importante é que essa pessoa, ela cria ideias a partir de ou de ação que vai refletir no todo. Um só não pode fazer muita coisa, ela fala, mas pode fazer a diferença. É a semente plantada. Ela finaliza o documentário falando para a gente ir em frente, para a gente descobrir esses novos caminhos, para a gente sair da zona de conforto, para a gente se aprofundar nas informações, para conhecer a verdade, apesar de ser dolorida, é a verdade. Então ela pede para a gente ir em frente. Eu vou aproveitar aqui esse final e pedir permissão para dar um depoimento, porque eu demorei muito para deixar de me alimentar de animais marinhos, o peixe, né, em si, falando no peixe. E para mim, saber que o peixe sente dor foi uma divisão de águas. Por quê? Porque a partir do momento que eu soube que os peixes sentem dor, eu comecei a me colocar no lugar deles. Eu já tinha deixado a carne bovina, já tinha deixado a carne de frango, já tinha deixado o leite, já tinha deixado os ovos, já tinha deixado de comer os derivados, já tá. A única coisa, o único ser que eu ainda me alimentava eram os peixes. Ter essas informações fez com que eu mudasse totalmente. Então, talvez esse documentário, essas informações, vai ajudar muitas pessoas a tirar o peixe do prato. Meus amigos, nós conversamos tanto hoje. Nós pensamos tanto juntos, nós aprendemos tanto, que agora é momento de respirarmos pouco a pouco e irmos caminhando, né, abrindo em nossa mente o campo do futuro, os campos de nosso Mestre Jesus.
é perguntarmos ao Mestre, Mestre, diante de tudo o que temos aprendido, o que desejas que façamos? E aí nós vamos começando a modificar o ambiente em que estamos, modificando a nós mesmos, nós vamos refletindo este processo ao nosso redor. Muitas vezes, aqueles que nos acompanham olham a Ciama, vislumbrando a Ciama com tudo que ela cresceu e todo o trabalho que é realizado realmente pela Ciama, mas a verdade é que ela é fruto de cada um de nós, de cada um dos voluntários, de cada um de vocês que nos ouvem, daqueles que nos procuram com os tratamentos espirituais. São individualmente, são consciências individuais que unidas formatam os campos da Associação Espírita de Amigos dos Animais. Consciências individuais encarnadas e consciências individuais desencarnadas que fazem-se unidas à voz dos animais através da doutrina espírita. Para que nós possamos dar continuidade a estas reflexões no nosso dia a dia, durante a semana, assistir de novo o documentário, assistir o episódio anterior a esse, emendar com este que nós batemos um papo para que nós possamos formar mesmo um campo, né, de pensamento individual, analítico, sincero e humilde acerca da obra do Cristo e da ação do homem no planeta. Nós vamos encerrando o nosso podcast de hoje com uma colocação que está no livro O Consolador de Emmanuel, questão 62. Ponderemos essas verdades e reconheceremos que o homem espiritual do futuro, com a luz do Evangelho na inteligência e no coração, terá modificado o seu ambiente de lutas, auxiliando igualmente os esforços evolutivos de seus companheiros do plano inferior na vida terrestre. Sejamos aqueles que aderem ao homem espiritual do futuro e ao amor ao próximo, e olhemos no mar como fonte sublime de amor e esperança, onde habita 85% daqueles que compõem os espíritos em evolução, ocupando a casa Terra. Deixamos aqui o abraço dos voluntários da Ciama, o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa imensa gratidão por estarem conosco, ombreando a tarefa de compreender melhor os nossos irmãos animais, o Evangelho de Jesus e a nossa parte como terráqueos.